pergunta era Sim. justamente sobre a bancada federal do Novo, né? Então, na questão da Previdência, que o senhor colocou que o partido apoia institucionalmente, inclusive como faz a Jovem Pan, dando exemplo para a grande Não, mídia aqui no Brasil. não. A pergunta é sobre defesa de igualdade de gênero, né? A gente está numa situação, a gente pode esperar do Novo uma emenda, né, para igualar as idades de aposentadoria entre homens e mulheres, especialmente considerando que as mulheres têm uma taxa maior de expectativa de vida e de sobrevida? Caio, isso foi inclusive uma bandeira que durante a campanha eu defendi, que a gente devia ter a mesma idade, até porque na grande maioria dos países a idade é a mesma para aposentadoria, né? E então a gente é muito favorável a isso e a gente tem que deixar claro, né? Se não for feita uma reforma que traga a economia necessária, rapidamente vai ter que ser discutida uma nova reforma, né? E a gente aí perde tempo, por quê? Investimentos que a gente gostaria que pudesse vir para o Brasil, ou mesmo das pessoas daqui de dentro, vão ser feitos num ritmo diferente. A gente vai diminuir, vai reduzir a velocidade de diminuição do desemprego. Então, tudo isso a gente precisa ter consciência. Quer dizer, ontem vendo aquele debate lá, especialmente da ala petista, você fica entre ou as pessoas são ignorantes, não têm consciência do tamanho, ou estão fazendo por má fé. Mas isso é contra o Brasil, contra o interesse nosso dos brasileiros, né? Então, é muito importante ter consciência de que a Previdência hoje, além de ser insustentável, é extremamente injusta. Amoedo, e que ponto você acha que a oposição deveria recuar para estar ali junto da Previdência? Que você acha que são pontos em que está havendo resistência exatamente por só ser oposição e não a favor do Brasil? Olha, eu vejo vários pontos que há uma questão, na verdade, sem sentido do ponto de vista racional mesmo. Por exemplo, só para pegar um ponto que é sensível, que eu acho interessante, assim, quem está nos ouvindo entender. Primeiro, acho que um dado geral que eu acho interessante que é o seguinte: a Previdência gasta 700 bilhões de reais por ano. 3% desse dinheiro vai para os 20% mais pobres e 41% vai para os 20% mais ricos. Então, já tem alguma coisa errada. Aí vamos num negócio específico, é onde está muita gente se batendo. A Previdência Rural, né? A Previdência Rural deixa um rombo de 110 bilhões de reais por ano. Isso porque ela atende a 9 milhões de aposentados. Só para a gente ter uma referência, o Bolsa Família, que custa, em números redondos, 30 bilhões, atende a 46 milhões de pessoas. Então, seria mais ou menos a mesma coisa se você dissesse o seguinte: ó, eu tenho aqui 100 para dividir. E como é que você divide esses 100 entre os aposentados rurais e a Bolsa Família? Aí você pergunta, quantas pessoas são aposentados rurais? 9 milhões. Quantos são do Bolsa Família? 46. Aí eu falo para você assim, então tá bom, eu vou pegar desses 100, vou dar 20% para os 46 milhões do Bolsa Família e vou dar 80% para os outros 9 milhões de aposentados rurais. Faz sentido? É justo? Não é justo, né? Então, isso que a gente tem que mudar. Agora, as pessoas, os parlamentares teriam a obrigação de deixar isso claro, serem honestos com a população e pararem com aquele discurso que não faz sentido, que é diferente da realidade, né? Que é o que a gente viu ontem, né? E assim, eu acho legal o que vocês têm feito aqui, porque nem toda a imprensa está assumindo esse papel, que deveria assumir para a gente. Se a gente quer morar numa nação que tem educação de qualidade, que tem uma segurança que funcione, tem que passar por reforma da Previdência. Amoedo, agora você falou da questão política, né? Ali da vontade política para que isso aconteça. Em que pontos você acha, digamos que essa reforma chegasse à conclusão de que é bom que ela aconteça paulatinamente, ou não na sua totalidade agora, para que você tenha, primeiramente, um entendimento e a contemplação de quem também acha que vai ser prejudicado nessa divisão, nessa fatia toda aí. O que você acha que poderia ser feito, inclusive, tendo em conta que o próprio Paulo Guedes já tem a ciência, na fala, pelo menos, do presidente Bolsonaro de ontem, que algumas adequações vão ter que ser feitas aí. Quais seriam essas adequações, na tua visão, para que vou dizer, os menos privilegiados lá, os que não são categoria organizada, não se sentissem prejudicados e não fossem ainda mais lesados nesse acerto de contas que o Brasil tem que fazer? Ô Edgar, isso é uma questão aí difícil de comunicação, mas assim, o que é importante as pessoas entenderem é o seguinte: na medida em que a gente reduzir o que está sendo feito,
o que a gente está fazendo na prática é prejudicando os mais pobres. Isso que é importante. Quando a gente diz assim, não vamos mexer tanto no rural, não vamos mexer tanto nisso assim, porque senão essas pessoas vão ser prejudicadas. Ao fazer isso, a gente tem que entender o seguinte, leia-se, traduzindo, nós vamos continuar a jogar a conta para os mais pobres, seja através de um baixo crescimento, seja através de taxa de juros mais alta, seja através de mais impostos. Esse caso, por exemplo, que eu comentei do rural, é um exemplo, só para dar mais um dado. O gasto do rural, apenas 2% do gasto da aposentadoria rural, dados do Banco Mundial, vai para os 2% mais pobres da população. Então, na medida em que a gente diz, ó, não vamos fazer o rural, não vamos mexer muito lá com a aposentadoria de determinado grupo, a gente está dizendo o seguinte, vamos deixar uma conta maior para os mais pobres. É isso que a gente está dizendo, não é? Então, assim, eu seria até mais, na reforma da Previdência, seria mais duro. Severo, mais Seria duro. mais duro, porque ser mais duro significa o seguinte, está melhorando a vida dos mais pobres, gerar um Brasil de mais oportunidades. Como diz o Paulo Guedes ontem, a gente gasta na Previdência 10 vezes o que gasta na educação. Faz sentido isso? Quer dizer, a gente não consegue fazer com que as pessoas tenham emprego no Brasil, as pessoas não conseguem empreender, não conseguem ter emprego, e aí no final da vida a gente arruma uns trocados para dar para elas. Não era melhor fazer o contrário? Ter um país que as pessoas consigam prosperar, consigam gerar riqueza, consigam ter uma boa qualidade de vida e até não precisem tanto da previdência pública no final? A gente está fazendo o desenho errado. Então, ou a gente muda isso de forma drástica, e aí pegando a ideia que a questão de Minas, ou a gente faz uma coisa disruptiva, ou a gente vai sempre ficar nesse voo de galinha, né? Então a gente tem que ter coragem de enfrentar a verdade. E colocar isso na mesa.